Bom dia! Hoje iremos falar sobre o Rococó. Rococó é um estilo artístico que surgiu na França e desenvolveu-se na Europa no século XVIII, logo após o Barroco. O Barroco foi um movimento que abriu as portas para o Rococó. Ela era mais leve e intimista do que o estilo anterior. Suas características eram o uso do dourado, formas de curvas, elementos decorativos como laços e flores, que eram usados inicialmente em interiores. Entre seus principais temas estavam as cenas eróticas da vida cortesã. A mitologia e os motivos religiosos. Entre os anos de 1700 e 1780, o Rococó era a principal corrente de arte e arquitetura. Espalhou-se pela França a partir da obra de Pierre Lepaut, como um novo estilo decorativo. A expressão da arquitetura rococó acontece principalmente na Alemanha e na Áustria, como fusão do barroco e do rococó francês. Na arquitetura se destacou Johann Fischer. Na escultura se destacou Johann Fechner. E na pintura se destacaram Anthony Watteau e François Baltier. Não é possível traçar uma linha divisória entre o barroco e o rococó. No Brasil, Aleijadinho e Manuel da Costa Taide foram os maiores representantes. Ma chère Henriette, c'est de bien loin que je vous écris. Depuis le jour où j'ai été enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Pas moyen, je suis surveillée la nuit comme le jour, comme une criminelle. J'ai été internée d'abord à Villévrard, puis sous prétexte de la guerre, on nous a transportés ici à Montevergue, près d'Avignon. Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'ai été arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons. Paul me fait savoir qu'il vient samedi. Je ne désespère pas de sortir un jour d'ici. Recevez, chère Henriette, mes bien sincères amitiés pour vous et vos chers enfants. Vous êtes Camille Claudel à Montevergue, par Montfavet. Beleza, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje é dia de História da Arte. Hoje veremos o movimento que veio pouco depois do Rococó, tentando resgatar valores do estilo clássico. Me refiro ao neoclassicismo. Então, pegue sua calça boca de sino ou seu Super Nintendo e vem comigo aprender História da Arte. O neoclassicismo foi um movimento artístico que surgiu após a Revolução Francesa, sendo acompanhado pela Revolução Industrial, se prolongando até o século XIX. O movimento comportava os desejos da burguesia ascendente em um período governado por Napoleão Bonaparte. O pintor responsável por estrear a tendência foi Jacques-Louis David. Tudo começou na Europa com a descoberta das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Devido à erupção do vulcão Vesúvio, os moradores ficaram petrificados. A escavação então estimulou um reinteresse pelo tema clássico. Tal fenômeno ficaria conhecido como a volta dos clássicos. Se você viu que a calça boca de sino, o Nintendum ou a vitrola voltaram, já sabe que isso tem nome. Mas não só o interesse reacendeu, mas também os valores, o estilo e a cultura greco-romana. O neoclassicismo defenderia a retomada dos valores neoclássicos e recusa o estilo dos movimentos que vieram antes dele, o barroco e o rococó. Era característico a valorização dos temas clássicos e forte influência do Renascimento. A presença de seres e heróis mitológicos, muito presentes na escultura e pintura. Na pintura, o uso de cores frias e equilibradas e a apreciação da perspectiva.
Havia também calma, harmonia e simplicidade, contrapondo os exageros do barroco e a luxúria do rococó. Na escultura, optava-se pela cor natural do mármore, já que os artistas barrocos pintavam suas obras. Na arquitetura, haviam os arcos de volta perfeita, panteões, cúpulas e abóbadas, sem contar as colunas inspiradas no estilo romano. Filosoficamente, havia a influência de ideais iluministas. Contávamos com Jacques-Louis David e Auguste-Dominique Ingres, pintores franceses, Jean-Baptiste Piranesi, arquiteto e gravurista italiano, e Pierre-Alexandre Vignon, arquiteto francês, Antônio Canova, escultor italiano, e no campo da filosofia Montesquieu e Voltaire, filósofos iluministas franceses. Havia o Juramento dos Horácios, a Morte de Marat, Napoleão cruzando os Alpes e a Morte de Sócrates, por Jacques-Louis David. Banhista de Valpisson, a Virgem do Anfitrião, a Grande Odalisca, a Morte de Leonardo da Vinci e Joana d'Arc na Coroação de Charles VII, por Ingres. Piranesi e seus projetos de arquitetura. E a Igreja de Madalena, em Paris, por Vignon. Outros monumentos ao neoclassicismo são o Panteão, localizado em Paris, e o Portão de Brandemburgo, em Berlim. Orfeu, Teseu e o Minotauro, Cupido e Psique e Perseu com a cabeça da Medusa por Canova. Montesquieu escreveu o espírito das leis e defendia a ideia dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. No Brasil, o neoclassicismo tem pouca influência e será mais marcante na literatura com o arcadismo. A Casa França-Brasil e o Solar de Montigny é um exemplo da arquitetura no país. O neoclassicismo marca sua chegada no Brasil em 1816 com a Missão Francesa e a fundação da Escola Real de Artes e Ofícios. Dom João VI, príncipe regente de Portugal e em 1825 rei de Portugal, estimulou o desenvolvimento cultural no país. Aqui no Brasil contamos com pintores estrangeiros como Rugendas e Debré. O tema girava em torno de retratos de paisagens e povos indígenas, assim como a fauna. O neoclassicismo foi um movimento que, inspirado por descobertas excitantes, procurou reconstruir uma visão do passado, mas que foi visto como algo vazio e tedioso por alguns. Havia também a questão das academias, já que era difícil ser considerado um artista sem antes passar por uma delas, mas isso fica para outro vídeo.